E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 7 do mês 6 de 2026. Hoje é um domingo. Nós vamos ler Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 1, porque nós estamos iniciando mais uma leitura, mais um livro. Glória a Deus por isso. Quero agradecer a Jesus por ter lido, o Gênesis completo. E agradecer a você que acompanhou, que Deus te abençoe, amém, que Deus tenha falado muito com você. Que Deus, Ele faça você absorver todo o conhecimento da palavra dEle, que Ele faça coisas grandes na sua vida. E assim como Ele agiu em Gênesis, criando coisas, Ele age na sua vida, criando coisas novas, amém? E está escrito assim, no versículo 8, Êxodo, capítulo 1, versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros. Pitom e Ramsés afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas, porquanto Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Do versículo 8 até o versículo 22. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que nos inunde com a sua presença, que Deus Ele se revele, se manifeste, e que a presença dEle esteja sobre nós, porque sem Jesus nós não podemos nada. Nós oramos e Deus Ele age com resposta, amém? Que Deus Ele venha inundar a sua presença sobre as nossas vidas, amém? Fica saída ou partida. Saída ou partida, que significa que Deus vai te tirar das situações difíceis. Deus vai fazer você sair, porque o povo de Israel não tinha força para sair daquela situação de escravidão que se levantou contra eles. E é assim que acontece nas nossas vidas, o inimigo se levanta, só que nós não temos poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então as nossas armas, elas não são armas humanas, elas são armas espirituais. E como são armas espirituais,
Deus, ele é espírito, então pra gente se conectar a Deus, temos que estar em espírito. Coloque aí espírito. As nossas armas são espirituais. Então pra Deus agir, você não pode estar na carne, você tem que estar no espírito. Coloque, pra Deus agir, eu tenho que estar no espírito. E como é que você vai estar no espírito? Como nós estamos fazendo aqui, nós estamos lendo a palavra. Isso é uma arma espiritual. E quando o inimigo se levantar, você vai ter alguma coisa para falar. Você, como Jesus falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, essa palavra que nós estamos lendo aqui está saindo da boca de Deus, amém? Porque a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. E o que está sendo lendo aqui, o que está sendo dito também foi inspirado pelo Espírito de Deus. E naquela situação eles estavam passando por um contexto de escravidão muito grande. Se levantou-se outro faraó que não conhecia o José, que não conhecia José. Não conhecia o Deus que José servia, né? Você se lembra da história de José, né? Que Deus levantou ele naqueles 7 anos de fome, 7 anos de fartura, né? Então é assim, quando as pessoas não conhecem a Deus, elas são usadas pelo inimigo. Ah, mas tem pessoas que se dizem cristãs e fazem o mal, então elas não conhecem a Deus. Elas precisam se converter, né? Porque quem conhece a Deus faz o bem, coloca aí. Quem conhece a Deus faz o bem. Se uma pessoa faz o mal, ela não conhece a Deus, ela nunca conheceu a Deus. Ela precisa realmente se converter novamente, ela precisa aceitar Jesus novamente. Ela pode ter anos na igreja, pode ter 100 anos, pode ter 50, pode ter 70, mas se ela estiver praticando o mal, ela nunca conheceu a Deus, porque Deus, ele é o bem, amém? Deus é amor. Deus, ele é o bem. Deus, ele é o próprio bem. E aqui nessa história fala que Faraó levantou um plano, né, contra o povo de Deus. Ele levantou um plano maligno, que era quando o povo de Israel estava trabalhando, ele colocou mais cargas, colocou mais pesos, colocou para o povo de Israel ser afligido, o povo de Israel sofrer. E tem coisas que o inimigo coloca na sua vida que não é para te fazer bem, para você sofrer. Então que você venha orar, você venha pedir discernimento a Deus e perguntar a Deus se o que você está vivendo é da vontade dele. Que Deus, ele venha tirar todo o fardo pesado que está sobre você, que você venha ter uma vida com abundância, amém? Porque o jugo de Deus, ele é suave, o fardo de Deus é leve, amém? Então que Deus venha tirar todo o peso da sua vida, toda a aflição, toda a angústia, amém? Que você venha orar e pedir a Deus que ele venha realmente tirar tudo aquilo que está pesando sobre a sua vida, todo o fardo, todo o trabalhar do inimigo que venha cair por terra na sua vida e que você venha ser livre para a glória de Deus. Porque a opressão e ser oprimido não é de Deus, são armas do inimigo, são coisas do inimigo. Então que o Senhor, ele venha tirar tudo aquilo que não é de Deus da sua vida, amém? Que você venha ser livre para a glória de Deus. Você não serve a Jesus, que você venha servir para que o nome dele venha ser glorificado na sua vida e para que você seja livre de todo fardo, amém? Porque tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que traz mal, não é de Deus, amém? Eu vou escrever aqui um exemplo, né? Do que Deus faz, do que o inimigo faz. Coloquei Deus e o inimigo. Como vocês viram, Deus, ele deu ordem para o povo se multiplicar. E Faraó, que simboliza o inimigo, queria matar. A ordem dele foi para matar. Deus, ele quis e quer o povo dele livre. O inimigo queria o povo de Deus escravo. Olha que coisa horrível, né? Deus, ele colocou fardos leves no povo dele, porque Deus, ele prometeu uma terra que emana leite e mel. Já o inimigo colocou fardos pesados sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Israel se multiplicasse para que eles crescessem, amém? Coloquei crescer. Já o inimigo queria que o povo de Israel diminuísse. Então Deus, ele faz o bem, Deus, ele é o bem, o inimigo, ele faz o mal. Então que você venha ver como está a sua vida.
Se a sua vida está sendo multiplicada, se você se sente livre, amém? Se o seu fardo é leve, se você está crescendo, se você está vivendo bem, amém? Porque se você estiver desse lado aqui, a sua vida ela vai ser um fardo, ela vai ser um peso, amém? Que você venha mudar, né? De direção, que você venha servir a Jesus, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus de liberdade, um Deus de paz, amém? Deus, ele é paz, coloquei paz. E o inimigo, ele é confusão. Tudo que é do inimigo é confusão. Quando você vê, quando uma pessoa ela é confusa, quando as coisas estão em desordem, estão fora de ordem, porque quem está agindo não é Deus, quem está agindo é o inimigo. Eu vou colocar aqui o nome das parteiras que Deus usou, amém, para manifestar a glória dele, porque Deus usa pessoas para manifestar a glória dele. E que Deus ele vem aqui usar para que a glória dele apareça na sua vida. Que Deus também vem usar pessoas para que a glória dele se revele, amém? Cifrar significa beleza. E puá significa esplendor ou brilho. Ou seja, Deus ele vai revelar, coloque, Deus vai revelar a glória dele. Coloque, Deus vai se manifestar, né? Porque o inimigo se levantou para matar os bebês que nasceram homem. A ordem de Faraó foi: não deixe viver. Ele falou para as parteiras: não deixe viver. E Deus ele não trabalha assim, meus irmãos, matando ninguém. Deus só trabalha dando vida, amém? Esse é o trabalhar de Deus. Deus não trabalha com fofoca, Deus não trabalha com mentira, Deus não trabalha com disse-me-disse. Deus não trabalha com confusão, Deus não trabalha com divisão, Deus não trabalha assim. O trabalho de Deus é diferente. O trabalho de Deus, ele traz vida, ele traz salvação, ele traz cura, ele traz libertação. Deus trabalha de uma forma bonita, como diz aqui, ele trabalha com beleza, Deus trabalha com esplendor. Deus, ele sabe trabalhar, Deus trabalha com glória, Deus trabalha fazendo bem, Deus não trabalha fazendo mal. Quem faz mal é o inimigo. Então que Jesus ele faça muitos bem sobre a sua vida, que você venha inundar e que você venha fazer também para a vida das outras pessoas. Porque quem faz o mal já está sendo usada pelo diabo. E como está escrito aqui no versículo 17, que as parteiras elas temeram a Deus. E quando você teme a Deus, você faz o bem. As pessoas que temem a Deus, elas não fazem o mal. Como vocês viram, as parteiras elas poderiam morrer. Elas deixaram os bebês viverem, elas foram contra uma ordem de um rei que poderia matar elas, ou seja, elas arriscaram a vida delas para fazer o bem, para servir a Jesus do jeito que Jesus merece ser servido. Elas serviram a Jesus com o melhor, ou seja, falaram: não, eu não vou fazer isso só porque o rei está mandando, o faraó está mandando matar, porque quem eu sirvo não é faraó, quem eu sirvo é Deus. Então elas se arriscaram para fazer o bem para Deus. Olha para aí, que coisa linda, né, meus irmãos? Quando você se arrisca por Jesus, quando você se arrisca por Deus, quando você se arrisca para fazer o bem, Deus ele recebe, porque Deus ele recebe o melhor. Deus não recebe qualquer coisa. Ah, mas eu vou agir do meu jeito. Não, não age do seu jeito. Faça as coisas no centro da vontade de Deus. E elas arriscaram a vida delas para fazer para Deus. E quando você faz para Deus, Deus ele faz para você. Nós vamos ver aqui o trabalho de Deus na vida dessas parteiras, meus irmãos, porque fala aqui no versículo 20 e 21, olha como nosso Deus, ele revela a glória dele, quando ele manifesta a glória dele, como é que Deus age. Está escrito aqui no versículo 20 e no 21, porquanto Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Olha para aí que coisa linda, né? Ou seja, porque as parteiras fizeram bem, o povo aumentou e multiplicou, aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, a atitude dela gerou aumento e gerou fortalecimento da obra de Deus. Ou seja, quando você faz do jeito de Deus, as coisas vão aumentar e vão ser fortalecidas para a glória de Deus. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Ou seja, Deus ele tem um poder de estabelecer aquilo que você não tem. Ou seja, Deus deu a ela que elas não tinham, né? Coloque aí, estabeleceu casas.
Deus deu o que elas não tinham, né? Ou seja, Deus fez por elas o que elas não podiam fazer. Está escrito lá em Salmos, número 113, que Deus, ele trabalha de uma forma diferente do homem, né? Deus, ele tem o poder de fazer aquilo que o homem não tem. Como está escrito aqui no Salmo de número 113, o verso 9, faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Ou seja, só quem faz milagres é Deus. Só quem opera é Deus. E Deus, ele levanta do pobre o pó e do lixo levanta um necessitado para fazer assentar entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ou seja, quem faz milagres é Deus, quem opera é Deus. O inimigo vem para destruir, mas Deus vem para dar vida. Jesus, ele vem para dar vida, amém? Esse é o trabalhar de Deus. Então, que Deus, ele venha fazer isso sobre a sua vida. Lá em João 10:10 está escrito assim: eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Então, eu e você vamos ter vida com abundância em Jesus, amém? Vou colocar aqui a referência. João 10:10, parte B. E aqui do Salmos 113, você lê os Salmos todo porque é um Salmo de vitória, amém? E fala aqui que as parteiras, elas honraram a Deus. Então, quando você honra a Deus, Deus, ele também te honra. Deus estava satisfeito com as parteiras, e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram a Deus, ele permitiu com que elas constituíssem família. Ou seja, Deus fez a família das parteiras aumentarem. Deus, ele deu uma ordem de aumento para aquelas parteiras, amém? Deus, ele pode fazer isso na sua vida também, amém? Fazer você estabelecer coisas para a glória do nome dele. Que você venha aceitar o trabalho de Deus, amém? Fazer o bem para as pessoas, o bem para aqueles que estão ao seu redor, e que Deus, ele venha manifestar a glória dele, que Deus, ele venha agir com beleza e com esplendor na sua vida, amém? E como as parteiras fizeram bem para Deus, Deus fez bem para elas, amém? E Deus, ele vai fazer assim na sua vida. Continue fazendo bem, que Deus, ele vai te recompensar com o bem, amém? E existe vida aí, amém? Não acabou. Porque para aquele povo praticamente tinha acabado. Só que naquele contexto Deus levantou Moisés, amém? Deus vai levantar pessoas. Amém? Fique com esse hino em nome de Jesus. É da Gabi Josué. E tudo aquilo que estava morto ou que é para morrer não vai morrer, porque a vida chegou. Está escrito lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, onde Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, aquilo que não morreu não vai morrer. Que a ordem de Faraó era para que o povo, para que matassem os filhos. E Deus, a ordem de Deus foi totalmente contrária, amém? Porque Deus não trabalha com mal, Deus só trabalha com bem. E ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou a Lázaro, amém? Lázaro morreu, mas Jesus foi lá e ressuscitou. Então tudo aquilo que estava morto na sua vida, Deus vai ressuscitar, amém? Jesus vai agir com a ressurreição e com a vida, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. E não é o fim. Falaram pra você que você não ia conseguir, mas você vai conseguir, porque Deus, ele está com você. Jesus vai agir na sua vida. Falaram pra você que não tem jeito, mas tem jeito sim. Jesus tem jeito, amém? E falam pra você que não tem mais solução, não tem mais vida, mas tem vida sim, amém? Como está escrito aqui na palavra, João 11, 25, tem vida aí, amém? Porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida, e é ele que vai fazer essa obra, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Jesus te abençoe.